Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marta Temido vai conseguir unir a esquerda contra Carlos Moedas? Que orgulho! Ganhamos contra tudo e contra todos! Carlos Moedas abria desta forma o discurso da vitória na noite das eleições autárquicas. Já era madrugada de 26 para 27 de setembro de 2021. Contra as expectativas, o candidato do centro-direita derrotou o socialista e presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, por apenas 2.294 votos. Agora, a cerca de 2 anos das próximas eleições autárquicas, Marta Temido, líder da Conselhia do PS de Lisboa, lança o desafio: uma grande coligação de esquerda para derrotar Moedas. Será possível? Vou conversar com a jornalista da secção de política do Observador, Mariana Lima Cunha. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, estamos a falar de PS e de esquerda em Lisboa, mas neste momento estás com o PSD, é isso? É isso, eu estou aqui em Castelo de Vide, onde está a decorrer mais uma edição da Universidade de Verão do PSD, é um evento tradicional aqui da rentrée do PSD, e onde vêm mais nomes associados ao PSD, obviamente, mas por curiosidade, este ano também temos cá Álvaro Beleza, que é socialista, é o mais perto que eu estou do PS neste momento. Mariana, já vamos olhar mais em pormenor para aquela ideia de Marta Temido, mas uma grande coligação de esquerda em Lisboa contra o centro-direita não é propriamente uma novidade, isto já foi experimentado. Sim, não é uma originalidade absoluta, tanto que quando se pensou e acabaram por se fazer os acordos para a geringonça, este era precisamente referido como o exemplo que era um bocadinho o precursor desses acordos, e precisamente porque metia PS e PCP, que eram, então, ainda mais nesta altura, aliados muito improváveis. Estávamos então em 1989, quando Jorge Sampaio começa a alimentar a ideia de que vai avançar para a Câmara de Lisboa, e era um nome que não era esperado até dentro do PS, e ele, a conclusão que tira, olhando para os números, é que o PS não estava em grande forma em Lisboa. O PS na altura, é difícil pensar nisto agora, mas tinha menos votos do que o PCP. Estava ali no patamar dos 17% e o PCP nos 25%. E, portanto, Jorge Sampaio concluiu foi que precisava de ajuda. E foi, enfim, recorrendo a grandes negociações de topo com responsáveis comunistas, incluindo Carlos Brito e Álvaro Cunhal, que acabou por organizar uma frente de esquerda, que depois também acabaria por meter as forças que deram origem, por exemplo, ao Bloco de Esquerda. Foi essa a primeira experiência, que depois, aliás, continuou com João Soares na Câmara de Lisboa. Nessa altura, ainda de Sampaio, com PSR e UDP nessa primeira coligação. E depois o PS esteve muitos anos e muito tempo à frente da Câmara Municipal de Lisboa, não foi? Sim, porque esse domínio ali da Câmara de Lisboa começa com Jorge Sampaio em 1990, quando ele toma posse, mas depois estende-se por toda essa década e só termina em 2002, quando João Soares passa a pasta, numa derrota surpreendente, a Pedro Santana Lopes. E aí há ali um interregno, em que de facto é o PSD com Santana Lopes e com Carmona Rodrigues que ganha a Câmara, mas ela volta a ser conquistada por António Costa em 2007, e aí começa mais um ciclo grande do PS, que só acaba com a derrota de Fernando Medina aqui há 2 anos. Precisamente, Medina era o incumbente, era o candidato presidente há 2 anos, mas a 26 de setembro de 2021, Carlos Moedas surpreendeu muita gente. É verdade, Carlos Moedas surpreendeu dentro do partido dele e dentro do PS. Do próprio partido, não é? Exatamente, sim. Não havia muita gente que estivesse a contar com aquela vitória e, aliás, temos de lembrar também que as sondagens não indicavam isso. Havia, aliás, sondagens que davam maioria absoluta a Fernando Medina e, portanto, essa campanha foi passada a discutir se Fernando Medina conseguia a maioria absoluta ou só simples e com quem é que ia fazer acordos caso precisasse. Ou seja, um mundo completamente diferente daquele que acabou por se revelar, enfim, com a ida às urnas e com essa noite eleitoral. E, portanto,
portanto, enfim, foi uma derrota muito ali taco a taco, um resultado muito taco a taco, porque Carlos Moedas acaba por ganhar eu penso que é menos de 1% um ponto percentual, aliás, de diferença, menos de 3 mil votos de diferença. Portanto, é uma derrota de Medina que surpreende um bocadinho toda a gente. E, aliás, nessa noite profetizou-se muito a morte política de Fernando Medina. O próprio veio dizer que o resultado era só pessoal. A derrota de hoje é uma derrota que é pessoal e intransmissível. Para, enfim, tentar não contagiar muito o PS, que ficava assim sem as duas principais câmaras do país, e tentar estancar um bocadinho os danos, porque foi, de facto, uma surpresa muito desagradável com que o PS não contava. E nesta altura, Mariana, Marta Temido é o quê na estrutura do Partido Socialista? Marta Temido é, desde julho, líder da Conselhia do PS Lisboa. Aliás, já era há uns meses, mas só de forma interina, e foi legitimada, era a única concorrente e teve, eu penso, 99% dos votos em julho. E, portanto, o que se tornou na prática foi a líder do PS Lisboa, mas mais importante do que isso, é simbolicamente um nome visto como uma potencial concorrente à Câmara de Lisboa em 2026. E, portanto, Marta Temido foi ganhando aqui algum terreno. Ela não tinha muita vida partidária antes disto. Aliás, ela só se tornou militante do PS, já era ministra no último congresso, em que, aliás, António Costa foi dar-lhe o cartão de militante pela própria mão no palco do congresso. Ela foi muito aplaudida nessa altura. E, portanto, ela começa aqui um bocadinho por cima a fazer a sua vida partidária já, enfim, no topo da estrutura do PS de Lisboa. Mariana, e afinal qual é a ideia de Marta Temido para as próximas autárquicas? A ideia de Marta Temido é importante nós lembrarmos que ela, mesmo enquanto ministra, fazia um bocadinho questão de frisar que estava ali no lado mais à esquerda, dentro do PS, na ala mais à esquerda, e a ideia de Marta Temido é que, de facto, ela tem alguma simpatia por soluções à esquerda e por soluções que, enfim, imitam o tal modelo de que já falámos, de alianças à esquerda, de não necessariamente geringonças, mas modelos que envolvam outros partidos. E, portanto, o que a antiga Ministra da Saúde nos disse foi que vê com muito bons olhos a hipótese de se vir a formar uma espécie de mega coligação contra Carlos Moedas. Isto acontece porque Carlos Moedas é um concorrente que o PS começou por desvalorizar e que vê agora que é muito popular em Lisboa, e a noção que existe e que claramente existe na cabeça de Marta Temido é que pode mesmo ser necessário juntar forças para o conseguir tentar derrotar, e já sabemos que um incumbente é sempre, enfim, por regra, a Medina quebrou essa regra, mas normalmente mais difícil de derrotar. E, portanto, a ideia de Marta Temido neste momento, enfim, não está fechada até porque falta muito tempo para as autárquicas, mas é que seria bom, nas palavras dela, fazer um caminho partilhado com a esquerda para que se pudesse chegar a essa solução em que houvesse quase de novo uma frente de esquerda, não é? Que juntasse vários partidos contra Carlos Moedas, que fez precisamente uma mega coligação de direita em 2021. Já voltamos à conversa com a Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Vamos tentar perceber se esta ideia da ex-ministra da Saúde tem apoios dentro e fora do PS. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com a jornalista Mariana Lima Cunha, da secção de política do Observador. Mariana, Marta Temido já assumiu que é candidata à Câmara de Lisboa ou ainda não? Não assumiu, e neste momento não é propriamente uma decisão fechada, mas no PS já praticamente quem assuma por ela, ou pelo menos há muita gente que assume a vontade de que seja ela a candidata por Lisboa. Tudo tem o seu tempo e a seu tempo o PS fará essa escolha.
Ali nos corredores do PS de Lisboa há muita ideia de que pode ser a candidata com mais trunfos para enfrentar Carlos Moedas, seja pela notoriedade que tem em todo o país. Então, depois do papel como Ministra da Saúde na pandemia, isso naturalmente acontece. Também há muita atenção às sondagens que já nessa altura a davam como a Ministra mais popular do Governo, e há aspectos muito específicos que estão a ser analisados pelo PS, por exemplo, a popularidade de Marta Temido junto de população mais idosa, que é um segmento eleitoral em que o PS está interessado e em que sabe que Carlos Moedas funciona muito bem, e por isso os socialistas o que têm feito é um bocadinho testar Marta Temido nas ruas. Ela tem andado pela rua, enfim, a visitar comércio local, a falar com pessoas em Lisboa, e o que temos tido feedback dessas fontes é que ela é uma espécie de fenómeno na rua, pelo menos aos olhos do PS, que acha que a ex-ministra funciona muito bem nesse contacto com as pessoas. E Duarte Cordeiro, que hoje é ministro e foi número 2 de Medina na Câmara de Lisboa, nesse dia da apresentação da candidatura de Marta Temido à liderança do PS de Lisboa, falava já como se a ex-ministra da Saúde fosse mesmo a candidata. A tua candidatura representa claramente uma expectativa, uma esperança, uma confiança para o Partido Socialista em Lisboa. E a Marta vai-nos liderar no processo da reconquista da Câmara Municipal de Lisboa. Mariana, para o PS isto parece mesmo um assunto arrumado, não é? Que Marta Temido é candidata. Parece um assunto arrumado, e nesse dia particularmente pareceu, porque os discursos tanto de Marta Temido como de Duarte Cordeiro, enfim, pareciam já de um projeto para Lisboa liderado por Marta Temido. Eles estavam a falar da Conselhia de Lisboa, mas era impossível não retirar algumas leituras do facto de estarem a apresentar Marta Temido como a pessoa que ia levar o PS, de novo à vitória na cidade, e por aí fora. Ainda não é um assunto completamente arrumado por algumas razões. Por um lado, porque Duarte Cordeiro, como tu dizias, já foi o número 2 no caso de Fernando Medina na Câmara de Lisboa, é um ministro que tem muito essa ligação à maior Câmara do país. Aliás, ele é também presidente da Federação do PS em Lisboa, portanto é um bocadinho responsável por essa área em termos partidários, e é sobretudo um nome muito acarinhado. E portanto a teoria que corre no PS é que se Duarte Cordeiro quisesse avançar, seria muito difícil que o PS não o apoiasse, porque é de facto os nomes mais consensuais no partido. A dúvida é se quer, e a informação que já fomos tendo é que ele, pelo menos da Federação, vai sair no final do mandato, portanto não vai fazer este ciclo autárquico. Isto não o exclui imediatamente como candidato a Lisboa, mas pode, enfim, deixar o palco um bocadinho mais, de forma mais evidente para Marta Temido. Isso é provavelmente uma decisão que se vai tomar ali, neste momento parece que entre estes dois nomes. Não sabemos, poderá surgir alguma surpresa porque faltam ainda alguns anos, mas neste momento são os dois nomes que o PS claramente mais discute e mais defende para a Câmara. Vamos então regressar à ideia de Marta Temido, que é a ideia central deste episódio da História do Dia, de reunir uma coligação de esquerda em Lisboa contra Moedas. Esta ideia tem apoio interno no Partido Socialista? Tem algum apoio interno e também tem algumas dúvidas, também é alvo de algumas dúvidas internas. Há bastante gente no PS Lisboa que concorda com Marta Temido, nem que seja por uma questão de necessidade. Ou seja, se há uma coisa que o PS, enfim, dá por certo, é que esta eleição vai ser evidentemente uma eleição difícil, e que o PS precisa muito de voltar a recuperar, enfim, as grandes autarquias. Não tem o Porto nem Lisboa neste momento, e portanto que tem de apostar forte nessa corrida. E portanto há quem acredite que, enfim, uma frente unida pelos motivos óbvios seria uma maneira mais fácil de conseguir convencer mais eleitores, também por uma questão mais estratégica, que é, há quem acredite no PS que Carlos Moedas já fala muito ao centro, já fala muito a um certo tipo de eleitorado mais centrista, que poderá não ver grande incentivo em mudar cruz no boletim de voto, se a decisão for apenas entre, enfim, dois candidatos mais ao centro. E portanto o que esse setor do PS acredita é que é preciso polarizar mais à esquerda, e aí faria sentido haver aqui uma frente de esquerda que bipolarizasse um bocadinho a corrida nesse sentido.
Depois há também quem tenha dúvidas, também por motivos compreensíveis. Por um lado, porque primeiro será difícil convencer outros partidos num contexto de maioria absoluta, em que é natural que a esquerda não queira ser vista de mão dada com o PS tão perto das eleições legislativas, com ser ali no ano a seguir às autárquicas, e por hesitações normais que esses partidos poderão ter em depois, aliás, todos os partidos envolvidos, na distribuição de lugares, de poder, no fundo, depois da eleição. Claro que qualquer um deles preferiria ter autonomia para decidir o que quisesse, pode, por uma questão de necessidade, não conseguir fazê-lo e ser obrigado a fazer alianças. E isso leva-me à pergunta seguinte: e os outros? O que é que dizem os outros? Por exemplo, o Bloco de Esquerda, PCP? As reações neste momento ainda são um bocadinho cautelosas, porque, como eu já fui frisando ao longo deste episódio, faltando um bocadinho de tempo, é natural que assim seja, mas também sabemos que o tempo da política é de muita antecipação e as coisas começam a ser feitas muito antes de saber cá fora que estão a ser preparadas e, portanto, já há conversas de corredor, pelo menos entre PS e Bloco de Esquerda, ou seja, mesmo que não seja a um nível formal e votado, não é? Não há decisões propriamente sufragadas, mas há conversas entre elementos dos dois partidos, enfim, exploratórias, penso que um bocadinho a sondar o que é que uma solução destas podia dar. No Bloco de Esquerda, a ideia não é completamente posta de parte, precisamente porque o partido também tem noção de que pode ter essa necessidade. O Bloco de Esquerda, nas últimas autárquicas, viu-se com dificuldades para segurar a vereadora que tinha, portanto, nem sequer tentou muito o objetivo de crescer, foi mesmo de segurar o que já tinha e não perder, e portanto não está numa posição super favorável. E além disso, já na última eleição o Bloco de Esquerda o que queria era precisamente aliar-se ao PS e assumia isso, queria fazer parte da governação da cidade, como chegou a fazer com Fernando Medina, e portanto não é o partido mais hesitante, embora também reconheça que obviamente há dificuldades nesse caminho. O PCP para já é muito lacónico, o partido respondeu-nos por via de uma fonte oficial dizendo que simplesmente que estamos muito longe para estar a comentar assuntos especulativos e, portanto, recusou sequer alimentar a ideia, pelo menos a esta distância, não sabemos se mais perto poderá alimentá-lo como já alimentou no passado, como sabemos. Mais recentemente o PCP não tem estado tão disponível para alianças com o PS, mas é uma questão que só o tempo responderá, porque por agora o PCP não responde. E olhando para a forma como há pouco explicaste como o PS encara Carlos Moedas e precisamente a 2 anos das eleições autárquicas, mais ou menos, este toque a reunir também pode ser lido desta forma, Mariana. O PS parece estar mais preocupado com Carlos Moedas do que com Luís Montenegro? Há muitos no PS quem faça precisamente esse raciocínio, ou seja, quando são questionados sobre Carlos Moedas, há muitos dirigentes socialistas e fontes socialistas que assumem que Carlos Moedas parece um perigo maior do que Luís Montenegro, porque o consideram um até potencial líder do PSD, passando ali a fronteira de Lisboa, mais credível ou mais popular e mais eficaz, sobretudo, do que Luís Montenegro. Isto foi uma surpresa para o PS, diga-se, porque há 2 anos o PS desvalorizava bastante o adversário Moedas e neste momento fala dele como uma pessoa incontestavelmente popular nas ruas, nas redes sociais, junto desses segmentos de população que já falámos também, e portanto há um reconhecimento que mesmo que o PS não reconheça propriamente trabalho que mereça essa popularidade, reconhece que tem esse efeito junto dos eleitores. E portanto o que o PS tem feito é precisamente gerir essa preocupação que existe com a popularidade de Carlos Moedas, empurrando também um bocadinho a preocupação para Luís Montenegro, ou seja, que nós já ouvimos de vários dirigentes do PS, foi quase sacudir a pressão e insistir, bem, quem tem de estar preocupado é Luís Montenegro, porque Carlos Moedas ainda pode roubar-lhe o lugar e tentar chegar à liderança do próprio partido. Nós sabemos que isso seria complicado, pelo menos em termos de calendário, para Carlos Moedas. É natural que tente uma reeleição ainda em Lisboa para, no fundo, para confirmar este primeiro mandato em que foi eleito por pouco e tem ainda obra para fazer, mas o PS agita muito esse fantasma de que Carlos Moedas é um perigo ainda maior do que para o PS, sobretudo para Luís Montenegro. Obrigado, Mariana. Obrigada, Ricardo. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. E esta foi a História do Dia. E se gosta da História do Dia,
Aqui fica aquele pedido e até fim de semana pode ajudar um amigo ou um familiar, por que não partilhar este episódio ou um dos quase 400 episódios da História do Dia? Para nós é uma grande ajuda. Neste episódio ouvimos sons recolhidos pela Rádio Observador na noite das eleições autárquicas e os sons de Marta Temido e Eduardo Cordeiro foram registados pela SIC. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.